Vamos começar. Eu quero destacar para você aqui exatamente o que é o jejum segundo a Bíblia Sagrada. É muito importante que você entenda esse conceito, porque partindo desse conceito, você vai conseguir compreender muitas coisas. Então vamos lá. O que é o jejum segundo a Bíblia? Jejum segundo a Bíblia é a prática de abster-se de alimentos, bebidas ou outras coisas com o propósito de consagração e aproximação de Deus, certo? Então, olha só, eu quero destacar esse conceito aqui para você, para ficar bem claro. O jejum é uma prática de quê? De abster-se de alimentos, tá? Bebidas ou outras coisas com um propósito, ou seja, com um objetivo. Você não vai ficar sem se alimentar, sem beber, tá? Sem objetivo, sem propósito. Não, tem um propósito. E qual é o propósito? Consagração e aproximação de Deus. Então, esse deve ser aí o objetivo, o propósito do jejum. O que é jejum? O que é jejuar? Jejuar é você se abster-se de alimentos, bebidas ou outra coisa com objetivo, com um propósito. Qual é o propósito? É consagrar e aproximar-se de Deus. Dentro desse conceito, já dá para você perceber que jejum, segundo a Bíblia Sagrada, é diferente de regime. Então, observa, ainda vou falar mais sobre isso, mas aqui você já vê que há uma diferença entre o regime e o jejum. Por quê? Porque o jejum, aliás, o regime, ele é focado na saúde física. A pessoa que vai fazer regime, ela vai estar aí cuidando da sua saúde física. Então, isso é jejum, ou isso é regime, perdão. Em relação ao jejum bíblico, é simplesmente uma disciplina espiritual. É uma disciplina espiritual. Então, resumindo, nós estamos dizendo que o jejum, na verdade, é um momento de renúncia física, certo? É um momento de renúncia física para se fortalecer espiritualmente e também para buscar a vontade de Deus. Então, dentro desse conceito aqui, eu estou mostrando para você de uma forma clara e objetiva o que é jejum segundo a Bíblia Sagrada. O jejum é simplesmente uma prática onde você vai abster-se de alimentos, bebidas ou outras coisas com objetivo, com propósito. Qual? Consagrar a sua vida a Deus, se aproximar de Deus. É diferente do regime, porque o regime tem um objetivo. Qual? Saúde. Já o jejum, ele é uma disciplina espiritual. Tem que ser uma prática. Isso requer renúncia, uma renúncia física. Então, o jejum, quando você entende que o jejum é uma prática de abster-se de alimentos, você entende que o jejum é um momento onde você vai praticar renúncias físicas, você vai decidir, olha, eu vou ficar esse tempo, esse momento, essas horas ou essa hora, certo? Eu vou sacrificar a minha carne, eu vou fazer renúncias, mas eu vou estar me dedicando a Deus. Eu vou estar me fortalecendo espiritualmente. Então, isso é jejum. E aqui já surge uma pergunta que eu espero que você possa estar fazendo para si mesmo, ou pode até aqui colocar nos comentários. Nesse caso, pastor, uma pessoa que trabalha, ela pode jejuar durante o seu trabalho, certo? Então, vamos supor que essa fosse uma pergunta que você fosse fazer. Então, bota aqui, ó para você ver, ó, pergunta. Uma pessoa pode jejuar durante o seu horário de trabalho? Essa é uma pergunta interessante que eu espero que alguns de vocês já possam estar se fazendo. Por quê? Porque quando você entende o que é o jejum segundo a Bíblia, você já vê que é impossível conciliar o horário de atividade de trabalho, o horário de atividade profissional com o jejum.
Então, muitos cristãos, eles são orientados, não, você pode sim jejuar durante o seu horário de trabalho. Você pode estar ali no seu trabalho e, ao mesmo tempo, estar jejuando. Meu querido irmão, minha querida irmã, não tem possibilidade. Por quê? Porque o jejum é uma prática de abster-se de alimentos, bebidas ou outras coisas com o propósito de consagrar e aproximar-se de Deus. Então, você pode, durante seu trabalho, abster-se de alimentos? Pode. Abster-se de bebidas? Pode. Abster-se de outras coisas? Pode. Pode. Isso pode. Mas, durante o seu trabalho, você pode fazer isso com o propósito de consagrar a sua vida a Deus, de se aproximar de Deus? Não, porque aquele momento não é um momento de renúncia física, não é um momento de disciplina espiritual, não é um momento onde você vai dedicar exclusivamente a Deus. Por quê? Porque você vai estar ocupado mentalmente e, às vezes, fisicamente com as suas atividades profissionais. Então, você não vai estar propriamente dedicando aquele tempo a Deus. Você pode se abster de alimentos? Pode. De bebidas? Pode. De outras coisas? Pode. Mas aquele tempo não será exclusivo para Deus. Deu para entender? Então, uma pessoa pode jejuar durante seu horário de trabalho? Pode. Agora, não vai ser coerente e correto biblicamente, porque o jejum tem que ser uma disciplina espiritual, um tempo exclusivo que você vai dedicar a Deus. E a referência bíblica para embasar o conceito do jejum aqui é Mateus 16, Mateus capítulo 6, verso 16 a 18. Aqui está dizendo: quando jejuares, não mostre uma aparência triste como os hipócritas. Né? Teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, nós temos aqui o padrão de jejum segundo a Bíblia Sagrada, ok? Então, vamos aqui aos comentários. A Noelza, paz do Senhor, seja bem-vinda. Temos aqui o Mateus, grande Mateus, paz seja contigo. Nájila, seja bem-vinda. E a Nájila está dizendo, pensei que era só alimentos. Exato, muitas pessoas pensam assim, mas nós vamos mostrar aqui, quando falarmos a respeito dos tipos de jejum, a gente vai ver que existe a abstenção de alimentos, de bebidas e também de outras coisas. Vamos mostrar tudo isso com referência bíblica. O primeiro ponto aqui era conceituar para você o que é o jejum, de acordo com a Bíblia Sagrada, e eu espero que tenha ficado bem claro para você. Espero também tenha ficado bem claro, né, essa pergunta que geralmente os cristãos fazem. Uma pessoa pode jejuar durante o seu horário de trabalho? Ela pode, só que não vai estar ali, de fato, dentro dos padrões da Bíblia, porque é impossível ela estar ali ocupada mentalmente, ocupada fisicamente, né, com as suas atividades profissionais que ela tem que desenvolver naquele momento, e aí está dedicando aquele momento a Deus em devoção, tá bom? Aí já surge outra pergunta, certo? Que é uma pergunta que as pessoas geralmente me fazem. Eu vou até compartilhar com você aqui, vou colocar aqui, ó, pergunta 2, certo? Então, uma pessoa que trabalha, como ela pode jejuar, né? Essa é uma pergunta que eu recebo muito também quando a gente explica essa questão do jejum, quando a gente explica essa questão do jejum de acordo com a Bíblia. Minha dúvida é nos tipos de jejum, vamos já chegar. Então, olha só, uma pessoa pode jejuar durante o seu expediente, seu horário de trabalho? Não vai ter coerência bíblica, certo? Então, uma pessoa que trabalha, como ela pode jejuar? Existem várias formas que ela pode jejuar, e isso vai ficar mais claro quando a gente falar dos tipos de jejum, tá bom? Quando eu falar dos tipos, isso vai ficar bem claro. Mas uma pessoa que trabalha, ela pode jejuar de várias formas. Uma delas é acordar mais cedo, tipo, ela entra no trabalho 8 horas, ela sai de casa 7 horas, ok? Então, ela pode acordar às 5h30, fazer ali todo o seu momento de higiene, e aí ela pode decidir jejuar de 6 às 7.
mais de 6 às 7, ela não vai sentir fome. Quem disse, meu irmão? Quem disse, pessoal, que jejuar é sentir fome? Não é sentir fome. Jejum não está associado à fome. Olha só a definição. Jejum é quando você abre mão ali de um momento, de uma renúncia, e esse momento você vai dedicar exclusivamente a Deus. E durante esse momento, você não vai se alimentar, você não vai beber água, líquidos, melhor dizendo, para não confundirem. Você vai dedicar aquele tempo exclusivo a Deus. Então, você pode começar o teu jejum às 6 até às 7, e durante essa hora você vai estar ali em devoção, lendo a Bíblia, orando, dedicando aquele tempo exclusivo a Deus. Pronto, resolvida a situação. Então, uma pessoa que trabalha, ela pode fazer esse tipo de sacrifício, esse tipo de esforço, certo? De acordar mais cedo e tirar ali um momento de consagração a Deus em jejum, orando, estudando e meditando, ok?